Vamos então continuar estudando. Nós paramos aqui quando eles estão, o Simão, Pedro, com Tiago, Felipe, né? João, eles estão aqui falando acerca se vão aceitar, se não vão aceitar Saulo. Aí o Simão coloca que se ele está se fingindo que tenha se convertido só para poder enganá-los e prendê-los, que ele está pior do que ele era antes, porque antes pelo menos ele não era hipócrita, ele estava de frente a frente brigando com eles. E ele coloca que se realmente se converteu, ele precisa de ajuda, eles não podem se afastar de dar-lhe essa ajuda. Então vamos voltar aqui nesse pedacinho, quando ele diz precisamos pensar que se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes, né, se fingir ser um lobo em pele de cordeiro, para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele ainda é mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado de qualquer modo, não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, que era contra, né, qualquer auxílio, qualquer coisa em relação a Saulo, Simão Pedro continuou depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil, né, no lugar onde se guardam as ovelhas, com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Nada quis decidir sem o vosso concurso, quer dizer, sem conversar, sem falar com todos que estavam ali. O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Mas aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou-nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes, né? A colocação de Jesus. Seja prudente como a serpente, mas também não perca a doçura, seja doce como as pombas. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos em uma tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois de necessária identificação? Matar? A profundeza, a astúcia do raciocínio de Pedro. Quer dizer, se ele for um lobo em pele de cordeiro, nós vamos matá-lo? É isso que Jesus ensinou? Perdão. Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Isso não passa pela nossa cabeça. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Se for realmente um lobo, vamos domesticá-lo? Ou seja, vamos ensinar-lhe o evangelho, vamos fazer com que ele aprenda os ensinamentos do mestre? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Com medo de sermos enganados, vamos deixar de praticar o bem? A palavra concisa, né, a palavra clara do apóstolo, tiver efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões. Quer dizer, todo mundo caiu em si ali, lembrando dos ensinamentos do Cristo. Em vão, Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente: desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé
Vamos lembrar que Barnabé é o mais amoroso, né? O mais carinhoso ali entre eles. Então, desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso em nome desta casa. Ele, né, Barnabé e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque, ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. E aqui a gente vê a simplicidade, a humildade de Pedro e a delicadeza de não querer, digamos assim, constranger Saulo de Tarso. Porque se ele for o doutor da lei, paciência. Mas se ele tiver se convertido, ele tem que ser muito respeitado dentro da dor que está sentindo. Então, Pedro aqui com todo carinho, né? Para que ele não fosse humilhado e para que ele não fosse, digamos assim, confrontado com a situação, com as situações que ele mesmo criou ali na casa do caminho. João aplaudiu a ideia calorosamente. E aqui vamos lembrar de novo, né, que João é irmão de Tiago maior, e pelo andar da carruagem nós estamos aqui perto do ano 40 ou no ano 40, é nessa época que Tiago maior foi morto, ali pelas perseguições de Jerusalém. Então nós vamos ver que João, apesar do irmão ter sido morto pelas perseguições que começaram com Saulo, por Saulo começou tudo isso, ele, João, aplaudiu a ideia calorosamente. Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Né? Vamos lembrar aqui que é importante a gente entender que eles estavam ali discutindo, mas não estavam disputando nada. Não era Tiago que tinha que ganhar, não era Nicolau que tinha que ganhar, nem Simão Pedro. Eles estavam discutindo e todos chegaram a um consenso, porque Pedro trouxe todos eles à razão, dentro dos ensinamentos do Cristo. Aí vamos lembrar as palavras de Kardec na primeira revista espírita. Nós discutiremos, mas não disputaremos. Então tá aqui, em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos, eles não estavam disputando nada. Combinou-se a diligência, né, os meios, né, a forma de Barnabé para o dia seguinte, que como o Barnabé, né, se prepararia para ir no dia seguinte ao encontro de Saulo. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se de fato sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono de Chipre, quem é o diácono de Chipre? Diácono é encarregado, diácono de Chipre, que é Barnabé, né? E aqui nós vamos ver o Emmanuel falando dessa personalidade amorosa de Barnabé. O encarregado de Chipre, Barnabé, destacava-se por sua grande bondade, sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador, contribuíam na igreja, né, ali na assembleia, na reunião deles, para a solução pacífica de todos os assuntos. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã na pensão em que ele se hospedara. Olha que interessante, Barnabé não conhecia Saulo, nunca o tinha visto, e nós vamos ver aqui que ele o abraçou com um sorriso generoso, ou seja, ele chegou ali de coração aberto, de peito aberto, para conversar com Saulo. Eu vou repetir. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento.
O ex-doutor da lei era toda humildade e estava doente. Então nós vemos aqui que Barnabé vê que ele está doente. Indisfarçável fadiga transparecia-se-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento, quer dizer, a fisionomia dele não disfarçava o grande sofrimento pelo qual ele estava passando. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado, envergonhado, ele estava envergonhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o, né? O abraço, o sorriso espontâneo ali de Barnabé sensibilizou Saulo de Tarso. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre, que constituía o marco inovidável da sua vida, né? Inesquecível da sua vida. E vamos lembrar que Barnabé não conheceu Jesus. Então ele ficou encantado ali de ver a descrição de Jesus, porque ele não conhecia, naquela época não tinha fotografia, não tinha estátua de Jesus. E também, né, as colocações marcantes de todo aquele começo, de tudo que Saulo passou. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas, sentia-se tão identificado com o novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. E alguém duvida disso? Porque nós vamos ver Barnabé acompanhando toda a jornada de Saulo, trabalhando lado a lado com ele. Então aqui ele se sentiu com um novo amigo como se eles fossem amigos de infância, como se ele conhecesse de longo tempo. E a gente, obviamente, conhecendo toda a história que vai vir aqui pela frente, nós sabemos que realmente, né, eles com certeza já se conheciam de outras encarnações. Perdão. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Então ele simulou ali qualquer coisa que precisava falar com o dono da hospedaria, foi lá e pagou para não humilhar Saulo, para não constranger Saulo. Olha o cuidado, o carinho de Barnabé para alguém que ele não conhecia e que as colocações que ele sabia de Saulo eram terríveis, mas ele lá no coração sentiu, sabia da conversão de Saulo. Em seguida, convidou Saulo a acompanhá-lo à igreja do caminho, né? A assembleia, aquela... A gente vê aqui a etimologia da palavra igreja, né? Que é assembleia, reunião, né? Do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistiu. Saulo ficou preocupado por tudo que ele fez, né? Por tudo que aconteceu, pela morte de Estevão. Receio, disse o moço tarsense um tanto indeciso, pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo consegui uma réstia de luz para não perder totalmente os meus dias. Quer dizer, ele já prejudicou muito Simão Pedro, a casa do caminho, e pela misericórdia de Jesus ele não irá perder o resto dos dias, né? Jesus o sacudiu, o acordou para o homem adormecido na intolerância, na vaidade, né? Na prepotência como ele estava, né? Aí a gente lembra, né? Acorda tu que dorme, né? Uma frase tão forte e que todos nós temos que pensar muito se nós estamos acordados ou se nós estamos dormindo na ilusão deste mundo, nos desejos, né? Nas bobagens, nas criancices desse mundo. Então, só por acréscimo de misericórdia do Cristo, consegui uma réstia de luz para não perder totalmente meus dias. Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia, com bondade, né? com amizade. Quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Ou seja,
Não é porque eles não estão servindo a Jesus porque eles merecem, porque eles são melhores. Eles estão servindo a Jesus porque eles são doentes, pecadores. E como Jesus colocou, ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então nós vemos aqui a simpatia, né, a bondade de Barnabé para com Saulo. Em poucos minutos, encontravam-se a caminho, notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo rabino. Barnabé percebendo o quanto o Saulo está doente. Muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço. Tremiam-lhe as mãos, sentia-se febril. Deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Entende? Quer dizer, se Barnabé tinha alguma ideia daquele Saulo prepotente, orgulhoso, né, com roupas romanas, com uma bica com 2 cavalos brancos, aquela pompa toda, ele estava ali com um homem que precisava e sabia que precisava de amparo, precisava se segurar no braço, né, do amigo ali, porque não conseguiria caminhar sozinho. Então nós vamos ver ali um Saulo humilde. Deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade comovia o outro, né? A humildade de Saulo comoveu Barnabé, que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas, né? Vergonhosas. Chegados à casa, Prócoro lhe abriu a porta. Vamos lembrar que foi Prócoro que atendeu da primeira vez, né? Prócoro lhes abriu a porta, mas dessa vez Saulo não ficaria a esperar indefinitivamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Timão os esperavam. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalideceu mais. Na hora que ele viu Pedro, né, ele lembrou, ele prendeu Pedro. Se não fosse Gamaliel, ele teria lapidado, teria mandado apedrejar Pedro. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Um homem magro, doente, queimado de sol, barbudo, cabeludo. Tinha mais nada a ver com aquele Saulo orgulhoso que Pedro conheceu há mais de 3 anos, porque vamos lembrar que só no deserto Saulo ficou 3 anos. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos, né? Ele ali ficou emocionado pelo carinho, pela atenção, pelo gesto de Pedro para com ele. Como se ele não tivesse feito nada. Timão abraçou-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarsense, atendendo-lhes o pedido, revelava a jornada de Damasco. Então, vou parar aqui um pouquinho, vamos entender o que está colocando, o que Emmanuel está colocando. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre. A primeira vez que Saulo esteve na casa do caminho, ele viu só homens simples, mal vestidos, né, doentes, olhou para os galileus como, né, todo mundo olhava para os galileus, que eram pescadores, ignorantes, homens que eles consideravam, né, como párias, que, né, não deveriam ter consideração. É agora este primeiro contato do novo Saulo com os amigos pessoais do mestre. A visão dele que mudou completamente, porque ele estava ali embevecido, ele estava ali, né, sentindo aquela energia
Nossa, eu estou aqui com os primeiros discípulos do Mestre. Eu estou aqui com aqueles que conheceram o Mestre, que podem me falar dele. Então aqui nós vemos que o olhar é completamente diferente, a situação interna, a situação deste Saulo aqui de reverência. Aquele Saulo que tratou com desprezo os galileus, os discípulos de Jesus, agora era um Saulo que reverenciava os discípulos do Mestre. É isso que a gente vê aqui Emmanuel colocando. Vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do Mestre, depois de tão longa ausência, né, ele ficou 3 anos no deserto, o moço tarcense, atendendo-lhes o pedido, revelava a jornada de Damasco, com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. É interessante porque eles pediram aqui para ele contar, é óbvio que eles, né, queriam saber como é que foi ele ter visto o Mestre e principalmente ver a descrição que Saulo ia dar do Mestre, porque como eu falei, naquela época não tinha retrato, não tinha estátua de Jesus, nada. Então eles, pela descrição, pelo como Paulo falaria e colocaria os cabelos, o jeito, o porte, o tamanho do Mestre Jesus, eles saberiam se ele viu ou não o Mestre. Sensibilizara-se sobremaneira, né, ficou excessivamente sensibilizado ao relembrar tamanhas graças, né, a graça, né, que ele recebeu, né, a bênção que ele recebeu ali ao ver o Mestre, ao ouvir o Mestre, Jesus aparecendo, se materializando para ele. Pedro e Timão já não tinham dúvidas. Se Pedro tinha alguma dúvida, né, e Timão, eles não tinham mais dúvida nenhuma. Por quê? Porque Pedro conhecia Jesus. E a hora que ele falou de Jesus, Pedro pôde perceber e ver que ele realmente viu Jesus, que Jesus apareceu para ele. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim, com olhos cheios de pranto. Efetivamente, o Mestre voltara, né? Felizes, porque o Mestre apareceu de novo, ali, depois de tanto tempo, para Saulo. Efetivamente, o Mestre voltara a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina, requisitando Saulo de Tarso para o redil, né? O redil onde se guardam as ovelhas, né? Para o redil das suas ovelhas. Então, requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Jesus mostrando não só a Saulo, mas aos discípulos a lição do amor e a lição do perdão, da extrema misericórdia que Jesus tem para com todos nós, porque todos nós somos, de uma certa forma, como Saulo. Orgulhosos, prepotentes, cheios de si, donos da verdade, e graças à misericórdia do Cristo, temos a oportunidade de estudar, de aprender, de nos transformarmos. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido. Ele estava doente. Instado, quer dizer, convidado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém, confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez, né? Então ele aqui, né, agradecido pelo carinho, pela atenção deles, ele fala com timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho,
Porque até ali ele estava estudando, lendo, meditando, se transformando. Então ele está colocando aqui que ele precisa trabalhar ativamente, né? De segunda a segunda. Ele precisa trabalhar para o Cristo, não mais para ele, para o autoconhecimento dele, mas trabalhar de verdade para levar a mensagem do Cristo àqueles que não conheciam essa mensagem. Então ele coloca: necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. Então, é o arrependimento e a vontade do ressarcimento, que é isto que salva, que é isto que faz a diferença, é isso que transforma. É verdade que fiz todo o mal à igreja, né? A reunião, a Assembleia de Jesus, em Jerusalém, que é ali a casa do caminho. Mas, se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, quer dizer, se a misericórdia de Jesus permitir que eu viva bastante, esse tempo de vida que ele está colocando ali, que ele terá, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Ou seja, ele quer empregar o tempo dele, o tempo de vida que ele tiver, para formar novas casas do caminho, para estender esta casa de amor e paz, ou seja, para criar em outros lugares casas exatamente como aquela casa do caminho, para socorrer os mais necessitados e para promulgar a palavra, os ensinamentos do Cristo. Sim, replicou Simão ponderadamente, certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento, né? Trabalho, né? Meta, na época oportuna. Então ele coloca, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Temos que ter um planejamento de trabalho, é isso que o Simão está colocando para ele. Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes, arrancou das dobras da túnica rafada, né, puída, gasta, um rolo de pergaminhos e, apresentando ao ex-pescador de Cafarnaum, né, Simão Pedro, disse sensibilizado: aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel, que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele, né, Gamaliel, me deu a cópia das anotações de Levi. Vamos lembrar, né, as anotações de Mateus, concernentes à vida e feitos do Salvador. Tinha em grande conta essas notas, porque as recebeu desta casa, na primeira visita que lhe fez. Então ele ali, né, mostrando que ele esteve com Gamaliel, Gamaliel recebeu essas anotações de Levi das mãos de Pedro, na primeira vez que Gamaliel foi ali à casa. Simão Pedro evocando gratas recordações, né? Então evocando, né, lembrando, tendo essas gratas recordações, porque ele gostou muito de Gamaliel, por isso que ele deu. Ele viu que Gamaliel foi tocado, foi sensibilizado por tudo aquilo que Simão estava colocando e mostrando para ele, por isso ele deu as anotações para Gamaliel. Então Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Vamos lembrar que quando Gamaliel, lá em Palmira, deu para ele esses escritos, que Gamaliel tinha feito várias cópias, né, para decorar. E aí o Saulo colocou para ele: não, me dá uma cópia, não me dá o original. E Gamaliel colocou para ele: não, leva o original, porque para você vai entender o grande valor desses pergaminhos, e a hora que eu morrer ninguém vai dar valor a esses papéis, e talvez esses pergaminhos te ajudem a mostrar lá em Jerusalém aos seguidores do mestre que você se converteu. Então, aquilo que Gamaliel tinha previsto estava acontecendo. Então ele coloca aqui: Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança.
Pedro, né, Simão Pedro, olhava para ele com mais confiança. Pedro falou da bondade do generoso rabino, né, falando de Gamaliel, né, informando-se da sua vida em Palmira, dos seus últimos dias, do seu traspasse, né, da sua morte, da sua desencarnação. O discípulo atendia satisfeito. Então Pedro falou da bondade do generoso rabino, informando-se, quer dizer, pedindo para Saulo informar, dar notícias de Gamaliel e de sua vida em Palmira, dos seus últimos dias da sua morte. O discípulo atendia satisfeito. Discípulo de quem? De Gamaliel, Saulo de Tarso. Atendeu satisfeito aos pedidos de Pedro de falar de Gamaliel. Voltando ao assunto das suas novas perspectivas, explicou-se mais amplamente, sempre humilde. Aqui as palavras de Saulo, humildes, né? Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem sem recursos de qualquer natureza agravou minha saúde, né? Ele passar lá, vir, né, de Palmira para Jerusalém, passar ali pelo deserto, sem dinheiro, sem alimento, dependendo como um mendigo, né? Dependendo da caridade dos outros, ele adoeceu. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de dinheiro? Interrogou Simão bondosamente. Sim, respondeu hesitante, envergonhado ali de dizer que ele não tinha um tostão. Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria. E, quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Esta casa também é tua. Usa de nossas possibilidades como te aprouver. O hóspede sensibilizou-se. Recordando o passado, sentia-se ferido no seu amor próprio, seu orgulho, né? No seu amor próprio. Mas, ao mesmo tempo, rogava a Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado. A humildade, ele já ali mostrou que ele já aprendeu a humildade. Então ele ficou ali, né, com o amor próprio dele ferido, mas na mesma hora pediu ajuda a Jesus, que ele aproveitasse todas as oportunidades de aprendizado. Estava aprendendo ali a ser humilde e estava mostrando que realmente estava aprendendo. Perdão. Aceito. Respondeu em voz reticenciosa, revelando acanhamento, né, vergonha. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. Ele vai ficar ali na casa do caminho enquanto ele precisar de tratamento. E como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Então ele ali envergonhado, né, com esforço, depois de uma pausa, com vergonha de pedir, ele pediu a Pedro: caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nessa casa. Então, envergonhado pela situação, por ter sido o causador da morte de Estevão, ele pede para ficar no mesmo leito, na mesma cama que Estevão ocupou. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Quem não se emocionaria? Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sobre os apupos, né, sobre as vaias e pedradas. Quer dizer, todos eles tinham combinado de não fazer nenhuma alusão a Estevão, né, não tocar na ferida de Saulo, porque ele sabia o quanto aquilo devia estar doendo a Saulo, ele ter sido o causador da morte de Estevão.
Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Mesmo que eles percebessem que não havia muita sinceridade, eles já tinham combinado que eles não tocariam no assunto de Estevão. Né? A gente vê ali a bondade, o carinho, a fraternidade desses discípulos de Jesus, desses trabalhadores, que nem todos que estavam ali eram discípulos, né? Mas desses trabalhadores do caminho que aprenderam as lições do Cristo, do amor e do perdão. Ouvindo, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido, e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos, né, muito limpos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir, né, porque Estevão foi o primeiro mártir, né, do cristianismo, né, os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, né, da Torá, e dos profetas e do Evangelho. Então ele trouxe ali os pergaminhos de Estevão, que tinham a Torá, que tinham as leis, né, de Moisés e dos profetas, né, porque além dos 5 evangelhos, dos cinco evangelhos, né, das 5 notícias, das cinco escrituras de Moisés, tinham também os profetas, que é o Velho Testamento, né? Então, além dos pergaminhos ali com estudo, com as anotações de Estevão, da Torá e das colocações dos profetas, também, né, as anotações, os estudos de Estevão do Evangelho do Cristo. Vamos lembrar que logo assim que Pedro começou a falar para Gesiel, que depois adotou o nome de Stefano, né? Que é o nome grego de Estevão para nós, ele já associou, na mesma hora, ele já associou os ensinamentos, colocações que Pedro traziam para ele ao profeta Isaías, né? Entendendo que Jesus era o Messias sofredor, né? O Messias que Isaías apresentava. Apesar da febre, que ele estava com muita febre, Saulo regozijou-se, né? Ficou feliz, né? Ficou alegre ali, apesar da febre, apesar do mal-estar que ele tinha. Tomado de profunda comoção, né? Extremamente emocionado, nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail. Nós vamos ver ali as anotações de Gesiel, principalmente nas anotações ali, né, da Torá, ou dos profetas como Isaías, né, que era o profeta que Gesiel mais lia. E aí a gente até coloca, né, aquela interrogação, será que Gesiel não é o reencarne do profeta Isaías, para ter tanto conhecimento assim? Fica no ar, né, a curiosidade. Mas aí ele viu o nome de Abigail anotado ali naquelas colocações, né, do estudo da lei, do estudo da Torá, né, no estudo dos profetas, que eram as anotações, as colocações que Abigail mais gostava. Então ele vê que Gesiel colocou ali o nome de Abigail. Então ele vê, tomado de profunda comoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes, né, escrito diversas vezes. Aí estavam frases peculiares, né, para frases próprias, a dialética, a fala da noiva amada. Então, ali as falas, as colocações que Abigail mais gostavam, né, Gesiel colocou ali nos pergaminhos, escreveu o nome de Abigail. Então, ali estavam frases peculiares, né, a dialética, as frases próprias, a fala, né, a fala comum, a comunicação da noiva amada. Datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto, né, era repetida muitas vezes, que era onde Gesiel e Abigail moravam, era em Corinto. Aqueles documentos pareciam ter uma voz, falavam ao coração de Saulo, lhe traziam as lembranças das conversas com Abigail, né?
Falava-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia em silêncio e guardou as conclusões avaramente, ou seja, só para si. Vamos lembrar que Abigail não contou para ninguém do que aconteceu entre Saulo, Estevão, né, Gesiel e Abigail lá no templo, né, lá no Sinédrio, né, no templo, naquelas partes do templo onde Gesiel foi levado, ali onde ele desencarna, né, ele já estava morrendo. A Abigail guardou esse segredo com ela, não contou para ninguém, nem para Ananias, quando Ananias veio trazer a palavra de Jesus. E aqui nós estamos vendo que Saulo coloca que ele vai guardar isso avaramente, ou seja, só para si, ele não vai colocar isso para ninguém. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Aqui ele se coloca, aquilo é só dele, lembrança dele, não vai colocar, não vai passar isso para ninguém. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Então ele não colocaria nada que já chega o que ele já tinha. Por isso que a gente nunca ouve, não sabe de nada disso, porque ele não coloca isso para Lucas, porque nós vamos ver que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Então quando ele fala de Saulo, ele não coloca nada além daquilo que Saulo quis colocar. E quando nós vamos ver mais para frente aqui no livro, Lucas coloca que gostaria de escrever sobre Saulo, Saulo proíbe que ele vá e converse com os discípulos e escreva sobre as colocações e sobre os que os discípulos colocaram, não sobre ele. Então nós vamos ver que ele só fala de Saulo, né, aí já com o nome de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, quando ele vai descrever todos os trabalhos dos apóstolos. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos ali, né, para recuperar a saúde de Saulo, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente, sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Ele não sabia como agradecer, ele não sabia como transmitir a sua imensa gratidão por tudo que ele estava recebendo, a assistência que ele estava tendo ali. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, quem é Tiago, filho de Alfeu? É Tiago menor, irmão de Levi, né? Irmão de Mateus. É aquele Tiago que, por estar lendo a Torá ali, deitado de joelhos no chão, não vai preso, né? Que se tornou um asceta, um estudioso, né? Onde ele passou a guardar mais ainda a Torá, com todos os dogmas, com todas as colocações judaicas. Então ele se tornou ali um judeu ferrenho dentro da casa do caminho. Então, entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se dignava a dirigir-lhe uma palavra. Arvorado e rígido cumpridor das leis de Moisés dentro da igreja do caminho, era percebido de vez em quando pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando prece silenciosa entre os enfermos, mas não dirigia a palavra a Saulo, como que assim, não aceitando muito aquela conversão. A princípio, sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos, né? De se humilhar, de aceitar aquilo com resignação, porque ele, Saulo, né, na empatia, se colocando no lugar de Tiago, percebeu que ele, Saulo, no lugar de Tiago, em outros tempos, faria a mesma coisa. Então nós vamos ver aqui. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava o sinédrio, né, quando ele era o doutor da lei, o rabino, também não perdoava as adesões de última hora. Então ele entendeu bem a atitude de Tiago, né, e se conformou, se humilhou ali, recebendo aquela atitude de desinteresse resignado. Logo que entrou a convalescer, quer dizer, assim que ele começou a melhorar, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza
para que pudesse enfrentar a situação, por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, né, Simão Pedro, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, por enquanto, neste período de renovação. Ele está colocando para Saulo não ficar ali em Jerusalém. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado de alma como a planta preciosa que começa a germinar. Vamos lembrar que mais de 3 anos atrás, Gamaliel colocou para ele a mesma coisa, que ele era uma planta tenra, que estava começando a germinar, qualquer pisada acabava com tudo. E Pedro, né, Simão Pedro, está colocando ali para ele a mesma metáfora, digamos assim, né? É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência, né, ali em Jerusalém, encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre nesse sentido. Embora tenham recebido os ensinamentos de Jesus, de que é necessário perdoar, é necessário ser misericordioso, não conseguiam perdoar. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Ele não botou o dedo na ferida, colocou a tua perseguição, fez isso. Não, ele colocou a perseguição iniciada, né, aos simpatizantes do caminho, deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro aqui chegam pessoas mutiladas, que amaldiçoam o movimento. Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Ou seja, não estou te acusando, é um passado que não vai voltar jamais. Contudo, essas criaturas não poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação, da irritação. O rapaz ouviu as advertências ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Em todos os lugares ele iria encontrar críticas, né, difíceis, destruidoras, não encontraria compreensão, não encontraria perdão em lugar ali em Jerusalém. E aí nós vamos ver que ele vai colocar: voltarei a Tarso, disse com humildade. Nós vamos parar aqui, né, onde ele coloca, né, que ele não pode ficar em Jerusalém, que estamos no nosso horário, e nós continuaremos a partir daqui no nosso próximo estudo. Até lá.